Papo de Vendas RS. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e hoje tendo o privilégio, a alegria de contar com um grande amigo do peito, Cláudio Remedi. Muito prazer, amigo. O prazer é todo meu. Coisa boa estar aqui. Satisfação estar aqui contigo. Coisa bem boa estar aqui. E nós viemos aqui para conversar, Cláudio, sobre um fato extremamente importante na vida do ser humano, que é vendas. Então, necessariamente, o que eu quero? Eu quero saber de ti sobre vendas. Aliás, eu vou te sugar sobre vendas. Estamos aí. Até pela qualidade de profissional que eu sei que tu és. Modéstia sua. Tá, não, é verdade. Senão tu não estaria aqui. Isso é verdade. Entendeu? Então eu quero saber como é que tu começou. Fala pra mim, como é que começou a tua vida em vendas e por que vendas? Eu comecei diferente de muita gente que começa com vendas. As pessoas começam em vendas por falta de alternativa. Sim, é verdade. Eu comecei por uma decisão. Eu decidi ser vendedor. Mas por quê? Porque... Qual era a história que tu tinha para fazer uma definição dessa? Porque, na realidade, tu veja bem, tu abreviou um baita eito aí, sim, né? Sim. Na verdade, desde jovenzinho, menininho, lá em Santana do Livramento, eu já vendia alguma coisa. Okay. Vendia melancia, vendia alface, sempre estava vendendo alguma coisa para fortalecer o orçamento. Porque, na verdade, o meu vínculo empregatício começou aos 12 anos de idade. E aí, por decisão de questão de mercado de trabalho e tal, acabei vindo embora para Porto Alegre. Trabalhei em algumas grandes empresas em Porto Alegre, inclusive uma delas é a Petroflex, no Polo Petroquímico. Eu fui demitido pelo José Sarney na época. Eu poderia estar lá até hoje, eu era concursado e tal. Aliás, na época não era um concurso propriamente dito, mas é como se fosse. Sim. E por esse fato aí de eu ter sido demitido, que ele demitiu não só eu, todas aquelas pessoas que não tinham cumprido aquele contrato inicial, né? Eu acabei indo para vendas por uma questão financeira, por ambição, por conquistas, por liberdade, por uma série de razões. E necessidade, tá claro, né? Necessidade, claro Sim. que, mediante o momento que eu caí no mercado de trabalho, eu me deparei com uma situação que eu não estava convivendo com ela no período que eu trabalhava no Polo Petroquímico, que é uma questão de salário. Lá eu ganhava muito bem. Entendeu? Sim. E o mercado de trabalho não me oferecia nem 30% do que eu ganhava lá, né? Poxa. E aí me restou a alternativa de ser vendedor, que por sinal, como eu digo, eu já era vendedor desde pequenininho. Agora, vendedor todos nós somos. Verdade. Todos nós somos vendedores. A diferença é que tem o vendedor e o profissional de vendas. O vendedor precisa se profissionalizar. Todo ser humano que quer um dia partir para essa área, ele tem que se profissionalizar. Sim. Apesar que não existe como, não é verdade? Porque, veja bem, quem é que prepara o filho para ser vendedor, né? Ninguém. Ninguém. Primeiro porque ninguém quer ser vendedor. Ninguém quer ser vendedor. Começa por As aí. pessoas são vendedoras por qualquer outra razão, menos Aliás, por falta de opção, né? por falta de opção, exatamente. É isso aí. Então, mas eu conheço vendedores, abrindo um parênteses, eu conheço vendedores que estão há 15 anos no mercado e não se profissionalizaram. Entendeu? Então, esse é o... Mas aí que tu pensa, que tu encara isso como falta de interesse ou com uma falta de oportunidade ou com falta de alguém que empurra esse cara? Tem várias questões, entendeu? Na vida da gente tem que passar na vida da gente pessoas boas, na verdade, pessoas positivas. Passa, né? E passam. Claro. Muitas vezes a gente não sabe definir quem são essas pessoas e não acaba se apegando. Eu tive sorte, que eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive nessa área, né? Então, me profissionalizei em vendas. Já muita gente que eu conheço talvez não tenha tido essa oportunidade ou não tenham visto esta oportunidade, não é verdade? Sim. E o mercado, em geral, ele não te prepara para te ser um profissional de vendas. O mercado fala muito de técnica de venda, né? Hoje, não adianta aliás, te interrompendo, mas aliás, esse é meu programa aqui, necessariamente, é sobre isso. Porque eu vejo hoje todo mundo aplicando uma trolhada de técnica. E não ensina a ser vendedor. Tem que ter técnica de Claro, vendas. sem dúvida. Lógico que tem que ter. O jogador de futebol ele tem que ter uma certa técnica para jogar futebol. Sim, senão não vai. Depende só de ser apaixonado por aquilo ali, fazer, correr e ter bom preparo físico. Não, é um conjunto. Na venda, tu também precisa de técnica de vendas. Agora, técnica de vendas não é o mais importante para um profissional de vendas.
É importante, mas não é o mais importante. Tem um contexto atrás disso, entendeu? Tem o querer, tem o poder, tem a oportunidade, Exato. tem o fazer. Porque a gente nota muito, né? Eu me lembro da minha época, eu continuo vendedor e amo ser vendedor. Eu também. E falo com orgulho que eu sou vendedor. Eu também. Me pergunto às vezes, que aí que tu faz na vida? Vendedor. Entendeu? Eu me orgulho disso. Sim. Porque eu faço o que eu ganho. Acabou. Sim. Entendeu? E eu, na época, a gente percebia isso. A gente percebia isso. E me diz uma coisa, teu primeira empresa de vendas foi a Oficialmente, Editora Visão. Visão. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, até por sinal. Editora Visão. Foi uma bela de uma escola de vendas, lá eu conheci bons profissionais, ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Se a gente disser hoje quanto é que se ganhava naquela época, ninguém acredita. Vendendo assinatura de revista. Assinatura de revista, vendendo papel. E outra, lugares indefinidos, né? Lugares indefinidos. Cada semana tu ia E o mais interessante não era nem vender a assinatura, era vender uma promessa. Vender uma promessa que o cliente ia receber a revista, né? Verdade. Na época o sistema de pagamento era com cheque, que hoje muita gente também não conhece cheque, não tem cheque. Entendeu? Tu sai de lá com 3, 4, 5 folhas de cheque do cliente e ele com a promessa. 2 vendas, né? Convencer o produto e convencer o cara que te dá o cheque. Era difícil, né? era difícil. Porra, isso é vendedor, hein? Era difícil. Mas tinha uma boa técnica, né? Só que não era só a técnica. Naquela época, muitos vendedores que saíam só com a técnica, eles não deslanchavam. Tu sabe, Cláudio, que eu acho uma coisa fantástica, né? O fato é assim, ó, tu vai para uma cidade de interior, por exemplo, eu fui um vendedor de interior. Eu também. Né? Hoje eu vendo no Brasil todo. Parabéns, né? Tu quer ver um detalhe? Tu vai para uma cidadezinha do interior que tu não conhece ninguém, o cara não te conhece, nunca viu mais gordo. Exatamente. E aí tu sai dali com 6 cheques na pasta daquele indivíduo, numa promessa de entregar um produto. Ô, maluco. E era um trabalho super honesto, era um trabalho transparente, era um trabalho bacana e tal, né? Mas a gente tinha que ter um poder de persuasão e um preparo psicológico muito grande. Profissionalismo bastante alto. Muito elevado, muito além da média, sabe? Porque se coloca na situação do cliente, né? Agora se coloca na situação do vendedor. Tu recebia dinheiro para trabalhar no interior? Tu recebia alguma coisa ou não? Era a tua grana mesmo? Era a minha grana. Imagina, cara. Imagina. Isso é ser profissional, né? Isso é ser profissional. Na verdade, hoje, esporadicamente eu recebo uma ajuda de custo. Esporadicamente. Porque, na verdade, eu ainda trabalho com o meu dinheiro. Eu acho assim que eu pegar o dinheiro da empresa, aliás, não é uma ajuda de custo, é um adiantamento, né, para a despesa. Sim. Isso é muito raro eu dizer assim, então eu quero o adiantamento. Me dá o adiantamento. Porque eu ainda tenho a organização financeira e a disciplina de ter o meu dinheiro, né? Se tu pegar e analisar sobre isso que a gente está falando agora, Cláudio, é ser muito profissional, né? É acreditar muito em si próprio, né? E hoje em dia os candidatos aí que se candidatam à área de vendas, eles querem saber se vai ganhar um carro, salário fixo, despesa paga, querem ficar nos melhores hotéis possíveis. Claro que eu fico em bons hotéis, mas eu não fico nos melhores hotéis muito bons. Claro, eu preservo isso, é uma qualidade de vida. Eu sair da minha casa para dormir num colchão chumbrega não dá, né? Lógico. Mas eu já tive que dormir em hotel que a camiseta foi a fronha. Minha camiseta foi a fronha, porque não tinha como, né? Mas com o passar do tempo as coisas vão melhorando, na verdade. Então, hoje os candidatos à venda que tem no mercado, os poucos que tem, eles querem saber quais os benefícios. E venda não é emprego, venda é trabalho, na verdade. Venda não é inspiração, venda é aspiração mesmo, é suar a camisa e sair para trabalhar. Eu acho que tu foi que nem eu, né? A gente não tinha salário fixo. Não, nunca tive. Era só comissão e recebia um percentual de adiantamento e recebia o saldo no mês subsequente. Exatamente. Tu acha que se oferecesse isso para alguém hoje, eu conseguiria algum vendedor? Não, acho que não. Muito raro. Talvez até consiga, né? Mas é difícil. É difícil. Porque as pessoas elas perderam a noção do que significa tu ir atrás de um objetivo, entendeu? Elas querem já ter o objetivo pronto, elas querem fazer assim e tudo acontecer. Mas, na verdade, não é assim que as coisas funcionam, não é verdade? Pode analisar qualquer homem de sucesso em qualquer segmento profissional, né?
Pô, ele teve... Pergunta a história dele, pergunta a história de um médico aí. Qual é a tua história? Um médico bem-sucedido hoje em dia. Pergunta a história, pergunta para um dentista a história dele. Pergunta para um empresário, como é que tu começou? Entendeu? Todos têm uma história, todos têm uma plataforma bem estruturada, um começo difícil, sobreviveram àquele começo. E não é diferente em vendas. Vendas é uma profissão tão louvável e tão respeitada quanto outra profissão. Verdade. Entendeu? Tu sabe que eu sempre preguei que uma escola necessariamente deveria ter uma cadeira chamada vendas. Marketing. Eu trabalhei um certo período da minha vida com material odontológico. Ó. Por sinal, um bom período. E eu conheci esse mercado aí por dentro, por trás dos bastidores. Né? Bons professores eu conheci, professores renomados, alunos. Eu vi aluno sair da faculdade formado e hoje é um profissional gabaritado, entendeu? Mas eles tinham uma dificuldade gigantesca, que depois que se formou, montou o seu consultório, como é que ele faz para trazer o cliente para o consultório dele? Como ele vende o produto dele, Como é que né? ele vende o produto dele? Porque eu sempre disse, na faculdade tinha que ter uma cadeira de marketing. Para te dar uma pequena instrução, né, de como começar, porque o camarada ele não é do ramo, entendeu? Assim como provavelmente tem muita gente que vai estar nos ouvindo agora que não é do ramo. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Tem que ter orientação de quem? Aí entra aquela ideia, né, Cláudio, que o cara desiste de venda. Sim. Entendeu? Poderia ser um grande campeão, poderia ser um grande profissional, mas ele desiste por quê? Porque ele não sabe como buscar a ajuda necessária para ele se tornar um baita profissional. E eu tenho, além de tudo isso, eu tenho uma crítica a fazer, porque eu conheço várias empresas grandes que têm dificuldade no seu quadro de profissionais de vendas. Por quê? Porque esse quadro é mal gerido. Um gestor, não tem gestores qualificados. São poucas as empresas que têm um gestor humanitário, que faz o trabalho com o ser humano, porque venda não é nada mais, nada menos que a arte de conquistar pessoas. Isso é venda. Alguém que tente me dizer o contrário... Eu tenho um pensamento bem sobre vendas. Para mim é o seguinte, eu tenho que me convencer para me convencer. E a melhor técnica que tem para vender, existe a técnica da venda, né? Sim. Mas eu acho que tem que colocar em prática. Eu sempre utilizei a AIDA como técnica de vendas. Entendeu? Mas eu acho que a melhor técnica que existe é relacionamento. Ou seja, informação, conhecimentos gerais. Entendeu? Dominar um assunto, não falar o que não domina. Tem que ter propriedade naquilo que fala. Naquele assunto. É isso aí. Porque o poder de persuasão, veja o momento que eu entro nessa sala aqui, me depare com alguém e eu tenho um produto a vender, eu não posso simplesmente chegar e dizer assim para o camarada, eu tenho esse produto aqui e tal, né? Vendo esse microfone. Tá, eu tenho microfone por todos os cantos aqui. Não, eu tenho que me relacionar com aquele cidadão antes. Então eu tenho que ter um poder de persuasão, olhar na minha volta aqui, enxergar alguma coisa que me dê margem. Captar o ponto fraco dele. Captar um ponto em comum que eu tenho um assunto para lidar com ele, para que necessariamente não se resuma aquela minha visita pura e simplesmente em vender o microfone, não é verdade? Então, talvez o camarada goste de cachorro. Então, eu tenho que dominar essa arte aí. E isso é o teu bate-papo, né? É o teu bom dia, é o teu sorriso, é o teu olho no olho. A imagem, a forma que se veste. Fundamental. Fundamental. Quem tem cabelo, a forma que cuida do cabelo. Verdade. E não é o meu caso, na verdade. Nem o meu. Não, meus cabelos são do lado, sabe, né? Que é um do lado e do outro, né? Do lado do outro. O lado direito e o lado esquerdo. Então, nem sempre necessariamente estar bem arrumado significa terno e gravata. Perfeito. Às vezes, eu vejo alguns de terno e gravata que não sabem usar o terno e gravata, fica ridículo. Mas também nem sempre estar bem arrumado é tênis, calça jeans e camiseta, embora sejam de grife, caras e tal, não quer dizer, né? Bem arrumado é um sujeito que se veste de uma forma convencional para aquela função. Junto com a AIDA, Cláudio, que é atenção, interesse, desejo e ação, eu uso também o chá. Sim. Conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Esse eu acho o perfil de um grande profissional. Na verdade, os dois, né? Sim.
São complementos, né? A AIDA e o chá. São uma coisa e complemento. Eu acho que o cidadão que hoje está nos escutando aqui, está querendo saber, pô, eu queria ser um vendedor, ele tem que procurar aprender a ter a AIDA e o chá. Na verdade, eu acho que esse cidadão ele não deveria pensar que queria ser um vendedor. Vendedor ele já é. Não, ele ele tinha é que se vendedor. Profissionalizar em vendas. Sim, tá, mas aí que eu me refiro. Ou Porque, seja, eu vou ser um vendedor. Agora, o que eu preciso fazer é me profissionalizar. Profissionalizar. Me tornar algo competente para exercer aquilo que eu estou propondo. Os nossos filhos, os nossos netos são vendedores. São. Esses nossos netos, eu tenho um neto que tem 9 meses de vida, se profissionalizar ele vai ser o maior vendedor do mundo. Porque o que o camarada já sabe exigir, pedir, conquistar certas coisas é uma coisa impressionante. Então as crianças, o jovem, o adolescente já são bons vendedores. Entendeu? O teu filho lá, menorzinho, lá 12, 13 anos, quer pedir alguma coisa, ele vende a ideia, não é verdade? Tu sabe, tem uma coisa bem importante, né? A minha neta tinha 2 anos e pouquinho, no celular, e ela dizia assim, vovô, não é assim. Mas onde é que tá uma fedelha dessa, me dizer um troço desse? A minha neta de 2 anos. Aproveitando isso, Cláudio, qual é a comparação que tu faz hoje da informática para o vendedor antigo? Atrapalhou bastante. Atrapalha e, ao mesmo tempo, ajuda muito, né? A questão toda é o camarada saber usar aquilo em benefício próprio. Ajuda no intuito das informações que tu tem mais rápida, né? Claro. As coisas. Informação é fundamental. Aliás, informação na venda é a melhor técnica de vendas, Sim. né? Informação. Agora, mediante o momento que ele utiliza as redes sociais de uma forma descontrolada, isso só vai atrapalhar a vida dele. Porque venda requer concentração. Eu sou vendedor 24 horas por dia, sabia disso? Eu também. Eu converso com a minha esposa, eu tomo chimarrão, eu faço um churrasco com os amigos, enfim, eu estou dirigindo, eu me acordo durante a noite sempre pensando em venda. Agora, quantas pessoas tu conhece na tua vida que tem essa capacidade? De se concentrar naquilo ali, de fazer... Poucas. Eu vejo eles concentrados nas redes sociais. Verdade. Isso eu vejo. E eu acho que isso atrapalha muito. Aliás, eu tenho colegas de trabalho hoje que se atrapalham com as redes sociais. Inclusive, sofrem até acidente de carro em função do celular, né? Porque muitas vezes dirigindo, pilotando, falando, coisa parecida, né? Acabam criando... Mas as redes sociais, a internet, ela veio para ajudar, né? Sim. Ajudar muito. Eu para vejo... facilitar. Como é que a gente vivia antes sem isso, hein? E aí? Como que a gente vivia? E tu vem dizer que não teve lá grandes profissionais que montaram empresas fantásticas, seguindo a AIDA. Não sabiam nem o que era a AIDA. Mas seguiram a Mas AIDA. eles, necessariamente, como é que é a palavra que a gente diz? Eles, não é usufruíam, eles, como é que se diz? Praticavam a AIDA. Sem saber o que era a AIDA, que é o conhecimento, habilidade, atitude, entendeu? Isso é o fundamental. Não, a AIDA é a atenção, interesse, desejo e ação. Tá? E o chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, isso necessariamente, eles faziam? Sim. Aí realmente veio a informática e hoje as pessoas estão fitadas no computador, estão fitadas no celular. Essa é a ideia. Entendeu? Aliás, por sinal o celular, né? Porque um jovem, a maioria dos jovens hoje, a tua área é informática, né? Tu há de convir que a maioria dos jovens não sabe usar o computador. Não. Sabe usar o celular. Sabe usar o celular, é verdade. Tu larga um computador na frente deles, não sabe. O computador está deixando a desejar. Nós ainda soubemos mais ou menos usar o computador, agora eles não sabem usar o computador. Né? Cláudio, me diz uma coisa. A tua melhor técnica de abordagem, qual foi? Cara, eu sempre procurei ser muito autêntico. Então, autenticidade. Eu não vou dizer assim para ti que eu utilizava a mesma técnica com todo mundo. Não. Claro que não, depende da pessoa, né? Claro, depende do perfil, depende do ambiente, aquela coisa toda. Mas eu nunca abri mão da minha autenticidade. Que legal. Nunca. Eu acho que tu ser verdadeiro, sincero e transparente com o teu cliente é a melhor coisa do mundo. Tu poder olhar no olho do teu cliente, poder falar, poder vender o teu produto, te apresentar de uma forma transparente, é a alma do negócio. Então, a autenticidade, para mim, era tudo. Diz uma coisa, na tua época, e agora que tu continua vendedor, entendeu? Continua vendedor. Eu te pergunto o seguinte, como é que tu identifica a necessidade desse teu cliente que tu está abordando hoje? Olha,
primeiro lugar, a necessidade, necessariamente, porque veja bem aqui, para falar em necessidade, vamos falar um pouquinho de produto. Tá? Sabe que produto não é o mais importante. Tem gente que diz assim, não, eu vou vender navio, porque navio vende, ganha bem. Ah, eu vou vender livro, eu vendo livro. Vou vender livro. Quem quer vender livro? Ninguém imagina como é que se vende livro. Antigamente era batendo de porta em porta. Hoje eu vendo livro por atacado, só vendo livro em prefeitura. Entendeu? Aí, para te cavar necessidade, tu tem que ter um produto Hoje, se tu batesse de porta em porta, tu acha que tu venderia? Venderia. Lógico que venderia. Teria dúvida. Ah, ia dificultar o acesso aqui, lá, o caracolá, mas eu ia vender, eu ia dar um jeito. Ou seja, tu sempre tem que dar um jeito. A venda é isso, cara. Tu tem que ter criatividade para dar um jeito na situação. Entendeu? Perfeito. Se tu não tiver isso, improvisação, aquela coisa, se tu não tiver isso, tu não... Aí que eu falo, Cláudio, que cara, é maravilhoso, cara, ser vendedor. Porque a gente cria cada façanha. É verdade. Cada coisa, do nada a gente vende. Eu me lembro que uma vez, certa vez, eu saí para vender e eu fui no Cristal, entre São Lourenço e Camaquã. E eu estava com uma vendedora, uma amiga nossa, que foi amiga tua também, tu deve lembrar dela, Maristela. Sim, me lembro. E eu disse que Deus a tenha, né? Que Deus a tenha, né? Fantástica, uma pessoa espetacular. E eu disse para ela que eu ia vender fanho. Que eu ia entrar no cliente fanho. Sim. Cláudio. E entrou fanho. Eu entrei fanho. E eu vendi, Cláudio. A Maristela, perdão a palavra, tá? A Maristela se mijou de tanto rir. Então, assim, ó, sabe o vendedor, aquela alegria, como a gente fazia isso? Sabe? Como a gente... aonde a gente apertava a mão daquele cliente, tu despertava o interesse dele numa situação fanho. E o cara queria rir. Eu vou te falar, o cara queria rir da maneira... Ele não ria de vergonha. Ele não ria de vergonha, tu entendeu? Então eu usei aquela minha habilidade, aquela minha expertise para ter sucesso naquilo que eu fazia. Na verdade, tu é um artista, né? Sim. Eu já não sou tão artista assim. Então eu preciso de muita disciplina e muito trabalho. Então cada um tem uma característica. Nem todo vendedor é igual, na verdade. Não adianta hoje alguém querer entrar no mercado de trabalho e querer ser igual a alguém. Não tem como. Cada um tem o seu... Cada um tem a sua característica. Exatamente. Eu descobri a minha característica, que eu precisava de muito trabalho e disciplina. Entendeu? Perfeito. Aí eu consegui atingir os meus objetivos. Perfeito. Agora, assim como tu é um artista, eu conheci vários outros artistas, né? Eu conheci um cidadão aí que trabalhava só de tarde. E era difícil de ganhar do homem. Mas o homem era um artista. Por sinal, meu irmão. Grande campeão. Grande campeão. Só de tarde? Só de tarde. Não trabalhava de manhã. Não tinha santo que fizesse eu trabalhar de manhã. Eu preciso falar com esse cara, velho. Eu preciso conversar com esse cara. E eu ajudei a formá-lo vendedor. Ele disse que fui eu que o formei vendedor. Não. Eu dei o empurrão. O que formou ele vendedor foi colegas de trabalho, produto. Ele se formou vendedor porque teve ambição, disciplina, enfim, né? Na realidade, ele observou o teu perfil, entendeu? A tua maneira de agir. E entre nós dois, para eu ganhar dele, não era fácil. Ele trabalhava só de tarde. Eu preciso entrevistar esse cara. Tomara que tu consiga. Mas vamos ter que levar, vamos... avó. Um grande, por sinal, ele é meu irmão e meu patrão. Aí, beleza pura. Tá feliz com ele lá? Muito. Muito. Tu tá feliz com o teu trabalho, Cláudio? Muito. Muito feliz. Eu não tenho absolutamente nada que eu possa me queixar do meu trabalho. Nada. Quer dizer, então, que se eu seguir as tuas diretrizes, eu posso ser feliz em vendas. Mas tu é vendedor. Esquece que eu sou vendedor, tá? Sim. Se eu seguir as tuas diretrizes, eu posso ser um campeão de vendas. Claro, não tenha dúvida. Agora, não esqueça de uma coisa. Nem sempre tu vai conseguir fazer aquilo que eu faço. Tu vai fazer aquilo do teu jeito, o que eu faço do teu jeito. Entendeu? Isso é muito importante as pessoas terem essa conscientização.
Ela me vê eu vendendo do meu jeito e ela vai ter que achar o jeito dela de vender. Agora, só que ela precisa ter algumas características, ela precisa ter muita concentração, muita. Como eu digo, 24 horas eu estou pensando em vendas. E isso é verdade, Sim. Não é exagero, não. Eu sei, eu te conheço. Eu estou tomando chimarrão com a minha esposa, que eu adoro sentar na área da minha casa lá e tomar um chimarrão com ela, conversar com ela. Não, mas... me convidou para tomar o chimarrão ainda. Sempre foi convidado. É que a gente trabalha muito e não temos isso é verdade, tempo tem hábil isso. para isso. Eu adoro sentar lá tomar um chimarrão com ela converso com ela, mas a minha concentração está na venda. Entendeu? Então, concentração é fundamental, disciplina é fundamental também, tanto quanto Muito concentração. importante, muito importante. Entendeu? E muito trabalho. O camarada que quiser entrar em vendas, se ele pensar, se ele tiver aptidão para ser um cara extremamente concentrado, determinado, se ele tem disciplina e ele resolver trabalhar muito, entendeu? E respeitar a regrinha ali da venda, a AIDA, Perfeito. entendeu? Ele vai realmente ser um profissional de vendas. Ele vai realizar talvez aquilo que ele não consiga realizar em outra atividade profissional. Porque financeiramente, venda dá um retorno saudável. Claro, bom. principalmente por aquele detalhe simples, né, Cláudio? A venda depende de você. Depende de você. Aí eu gostaria de ver assim, eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando da sua atividade profissional e muitas vezes eu vejo que elas deixam de fazer coisas também em relação à sua atividade para dar uma melhorada, uma alavancada, né? Agora a venda, amigo, se tu deixar de fazer qualquer coisa, tu está acabado. Está acabado. Porque ela depende única e exclusivamente de ti. É uma profissão solitária. Alguém te dá um produto, Alguém te dá um produto, seja lá ele gera qual as for, suas habilidades e bora. Outra coisa que eu acho que é outra característica que tem que ter, que é importante também, que com certeza tu deve lembrar que muita gente não tinha, né? Medo de preço. Ah, sem dúvida. Eu nunca tive na minha vida medo de preço. Eu sempre gostei de vender o que era Não mais é eu- difícil, mas o que não era sou eu mais que vou caro. pagar? Exatamente. É isso aí. E as pessoas, eu conheço muita gente que tem medo de preço. Hoje, no meu produto, eu vejo alguns profissionais com medo de preço. Sério? Verdade. Tem alguns colegas de trabalho que têm medo de preço. É a prefeitura que vai Poxa, pagar. Né? por exemplo, eu sempre procurei, eu trabalhei com vendas, trabalhei com assinatura de revista e hoje faço um trabalho de sites, etc. Eu sempre vejo uma coisa chamada utilidade e necessidade. Sim. Aí eu analiso sobre o produto que eu tenho, que é a pergunta que eu acho que cada um tem que fazer. Para que é útil? E para que é necessário isso? E aí tu consegue buscar o êxito naquele teu negócio. Que hoje a gente vê, cara, que tem gente, eu conheço empresários que não sabem para que é útil o produto dele. É verdade. Ele vende porque a coisa é baratinho, custou R$6, eu estou vendendo a 29. Sim. Tu entendeu? Ou seja, ele vai vender aquela meia dúzia de material. Vende o preço. Ele está vendendo preço. Vendendo preço. Tem muito isso no mercado. Tem muito. Muito. E hoje tu falou, né, que tu está trabalhando com livros, tu vende com livros, etc e tal. Sabe que eu gostaria de ter começado com livros, né? É um belo mercado. Eu gostaria, na época, eu não comecei com livros, eu comecei direto, eu fui um dos que abri a Gazeta Mercantil aqui em Porto Alegre. Sim. E Casualmente fomos colegas. fomos colegas, né? E, cara, eu vejo exatamente assim. Isso há uns 35 anos atrás, eu acho. Né? Ô, Cláudio, por aí. Porque eu me lembro 35 anos, é mais ou menos 35, isso. 36 anos atrás começou a Gazeta Mercantil. Eu lembro disso porque a minha filha tem 35 anos e nós tínhamos um plano de saúde da Unimed na Gazeta Mercantil. Te lembra disso? Lembro. Minha filha nasceu por esse plano de saúde no Hospital Mãe de Deus. Mãe de Deus. Então é uma data que, por isso que eu tenho ela, né? Senão eu não sou um cara de guardar datas. Né? Foi uma história pra gente, né? Foi uma lição de vida para nós e nos trouxe... Foi um mercado excepcional, uma escola de vendas sensacional. Né? Ali a gente se reuniu, a gente teve os melhores profissionais de vendas como nossos líderes, não é verdade? Verdade. Quem soube aproveitar aquela fase de ensinamento se qualificou. Se qualificou. Eu dei muito tempo, porque depois disso, voltando lá atrás, né? Naquele período lá, por um período eu fui vendedor, depois eu fui ser chefe de equipe. Sim. Como tu Gerente de também. equipe também de foi. como também foi, né? E eu dei muito treinamento, olha, eu fiz muito profissional que estou no mercado até hoje. Entendeu?
coisa boa da gente ver isso. É, Não, e o melhor essa é a minha maior satisfação. E o melhor se for os melhores, o melhor troféu que eu já Sabe ganhei. que eu tenho umas passagens aí fantásticas. Eu tenho uma vendedora aí que foi... Tu deve ter conhecido, né? Hoje ela tem 3 lojas do Inter. Sim, A Silvia. sim. Então ela me encontra, volta e meia, ela me chama de meu chefinho. E ela fala para mim que tudo que ela sabe na vida e tudo que ela tem na vida, eu sou o responsável. Outro dia eu Cara, estava tu quer coisa mais maravilhosa do que isso? ouvindo um podcast do Ratinho. Ratinho? E as pessoas e os entrevistadores lá perguntando para ele qual era o segredo do sucesso dele, né? E ele disse que é um cara bem sucedido hoje em dia, que conquistou tudo que ele conquistou, que é um baita Não vi esse empresário podcast. e tal. Mas tudo isso porque ele se acha o melhor vendedor do mundo. Ele, inclusive, pediu desculpa aos vendedores, né? Que existem no mercado, mas que ele é um baita de um vendedor. Ele entendeu? tem que chegar verdade, pertinho de mim aqui, porque senão... ele se acha um baita de um vendedor, porque ele disse que facilitou muito a ascensão dele, a habilidade de venda. Olha o que ele falou, que ele disse que ele se acha um baita vendedor. Sabe o que chama-se isso? Propriedade. Propriedade. Falou. E É ele o que falou nós dessa buscávamos, propriedade. né? Tu entendeu? Ter propriedade sobre o que nós fazemos. E, na verdade, ele é um baita vendedor mesmo, porque ele Claro que vende é. anúncios, ele vende uma infinidade de coisas, Tem na uma verdade. fortuna que esse cara criou, lógico. entendeu? E trabalhando, né? Trabalhando. Eu conheço muita gente que criou fortunas trabalhando. A maioria das pessoas acham que fortuna se cria só fazendo rolo, né? Não, se cria fortunas trabalhando. Eu conheço muita gente que cresceu, evoluiu, são empresários bem-sucedidos hoje trabalhando. Trabalhando. Cláudio, treinamento para ti, então, é de vital importância. Muito. Muito importante. Para te ter êxito na vida de vendas... Se pra tu te não ser- tiver treinamento, e não é na internet. E não é na internet. Não se sintam qualificados pela internet, porque não é pela internet que vão fazer treinamento. Sabe Tem que eu tenho essa mesma opinião que tu, tá? A internet hoje nos apresenta uma série de treinamentos. Hoje Muita eu recebo meu e-mail no YouTube, Muita sei lá, técnica. tudo. Cara, é treinamento disso, daquilo, técnica disso, daquele outro. Cara, mas o cara não sabe apertar a mão de uma pessoa. Não. O cara não sabe fazer Ele não olho sabe no pensar, olho. ele não sabe pensar. Ele não sabe, verdade, ele não sabe pensar. Ele não sabe pensar. E se tu não souber pensar em vendas, Tá morto. entendeu? Tá morto, cara. Então, um treinamento aí, por exemplo, quando eu dava treinamento, que o meu treinamento é todo, a base é a AIDA, né? Se tu vê, são 4 palavrinhas ali, né? Tu não vai acreditar, eu demorava 4 dias dando esse treinamento. É? 8 Era horas isso? por dia. Era isso? Entendeu? Mas a gente Fiz isso esmiuçava 14 anos. detalhe por detalhe. Entendeu? Sabia que eu fiquei 14 anos na Isto É? 14 anos. 14 anos. Eu já não fiquei tanto tempo, porque apareceu na minha vida uma empresa chamada Editora Globo. Ah, louco. Aí Foi embora. me seduziu de um jeito assim. Ah, Aí foi lá, Aí foi tu lá. foi, né? Foi. Aí não teve jeito. coisa boa. É uma questão, é que nem time de futebol, né? O camarada joga muito bem aqui, logo daqui a pouco aparece um time e leva ele. É que é o momento que, na realidade, talvez o momento que tu foi convidado, era um momento que tu criou na tua mente, aí é uma coisa legal do vendedor, a possibilidade de novos voos. Sim, eu sempre tive essa ambição de... Eu sempre quis mais produtos, eu sempre quis mais espaço, eu sempre quis mais liberdade e, automaticamente, um retorno financeiro maior, na verdade. E eu enxerguei isso na Editora Globo. Foi. E Legal. não me enganei. Te deu bem, né? Me dei muito bem. Eu sei que muito foi. bem mesmo. Foi campeão lá. Fui. Fui campeão na Isto É também, né? Sim. Mas tu sabe que esse negócio de ser campeão, né? É tão relativo. Não, ser campeão é ganhar melhor, ganhar mais do que todo mundo, né? É um Mas prazer, mas é um prazer o que tu acontece? olhar, né? Mas o que acontece? faturei. Esse mês eu sou o campeão, tá? Eu sobrevivi, eu venci aquele universo de vendedores que tem ali, sabe? O mês que vem tem um problema muito sério, cara. Eu vou ter que vencer eu mesmo, bicho. Cláudio, eu vou te falar um negócio pra ti. Esse, Cara, né? o meu maior drama era esse. Eu fui 14 meses claro. vendedor, tá? Sim, E eu fui campeão uns 14. sim. O meu maior problema e o meu maior medo é que, cara, eu tinha que me manter campeão. Pois é, esse é o problema. Mas, ao mesmo tempo, me criou uma motivação de ganhar mais. Boa palavra, Tu motivação. Isso é uma palavra que eu quero falar sobre ela. Já, É. se Não, me nós já permitir. vamos falar. Nós vamos falar sobre motivação.
Motivo à Mais ação. ação, claro. É isso aí. Mas tu sabe que me motivava para ganhar mais, porque eu tinha que faturar. Mas é brabo tu lutar contigo mesmo, né? Não Aí é fácil. Não. aqueles outros não são mais teus adversários. Não. O teu adversário é tu mesmo. É você mesmo. É você mesmo. Então, aí esse negócio de ser campeão, para mim, é muito relativo, porque Aí eu gostava. eu tinha metas e objetivos. Se as minhas metas e os meus objetivos Eram alcançados. atingisse o patamar lá de ganhar o troféu, beleza. Mas eu já era campeão, porque eu atingi a minha meta, o meu objetivo, entendeu? Agora tem uns que lutavam só para ser campeão. E nem sempre era satisfatório. Verdade. Verdade. Agora, Lembro quanto à motivação. Motivação. Vamos lá. O que Essa tu palavra entende de motivação? Motivação. Motivação é motivo mais ação. Tem que ter o motivo e ir motivar lá e a fazer. ação. Isso. E alguém tem que te motivar a fazer isso. Só que o grande segredo da história toda, a motivação, ela dura muito pouco, né? Sim. Ela São dura, momentos, talvez, né? um momento. Um dia, 2, 3, uma semana, dependendo de cada um. Cada organismo entende, cada mente. Talvez o primeiro obstáculo te derruba a motivação, né? Já vi também o cara ser altamente motivado, o primeiro degrau, acabou a motivação. O grande segredo é a automotivação. Agora, para isso, tu tem que te preparar. Ter disciplina. Disciplina, ler. Ler. Tem algumas bíblias aí que tem que ser lidas. É para verdade. aprender como se automotiva. Eu já vou te perguntar sobre uma delas. Porque a automotivação, ela realmente é fundamental. Eu acho que, se for ver bem, assim, se a gente for comparar motivação com automotivação, motivação fica aqui, automotivação fica... Não. Sem dúvida nenhuma. O profissional que tiver o dom da automotivação, saber como se automotiva, que é aí que vem a questão, ele tem que saber pensar. Ele tem que aprender a pensar para se automotivar, senão não adianta nada. Sabe que eu sempre fui uma pessoa extremamente... Eu tive vários perrengues, eu tive várias situações que era para me derrubar. Mas jamais eu deixei. Eu tinha uma automotivação. Primeiro que eu nunca fui vendedor de nada, cara. Quando eu comecei a vender, que eu saí para vendas e tal, me convidaram para vender, aí assim, cara, eu nunca vendi um palito de fósforo. Tu vai querer que eu vá vender assinatura de revista? Cara, de jeito, maneira nenhuma. Mas não é foi para diferente mim de isso. mim. Eu Mas também, não é quando pra eu fui saber que eu não era vendedor, quando eu comecei a vender. Aí eu vi que eu não era Cara, vendedor. aí eu disse... Eu me achava vendedor. Né? Tu te achava, né? Sim, né? A tua performance anterior Claro. era para isso. Eu não, eu fui zero. Cara, eu não sei vender. Cláudio, eu ficava vermelho falar com as pessoas. Eu lembro disso. No telefone, meu velho. Se pegar um telefone e ligar para alguém, eu ficava vermelho. Sim. Tu acredita no troço Imagina desse? então entrar numa empresa, Não tinha como. passar pela Não tinha secretária, como. o leão de não tinha chácara, como. né? Só para te ter uma ideia, eu bati na porta, eu fui vendedor de porta a porta. Sim. É o que eu acredito. Tá? Eu bati na porta, se tinha 2 pessoas, Cláudio, desculpe, foi engano. Olha o que era a minha timidez. Porém, o que acontece? O meu gerente conseguiu criar uma necessidade de uma vida melhor para mim. Tanto que eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava e fui trabalhar em vendas. Sem nunca ter vendido um palito de fósforo, cara. Sim. Que coisa maravilhosa isso, né? Não, Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu ponto de vista, venda, para mim, cara, faz parte de mim. Venda corre na minha veia. Venda está na minha cabeça. Se marcar para mim, eu estou sempre falando em venda. Bicho. Coisa boa, Porque, cara. assim como talvez tenha profissionais aí que falam das suas devidas profissões, o médico, o Sim, dentista, com o certeza. artista, enfim, né? Eu também, eu não consigo ver o lado negativo da venda, entendeu? Como tem muita gente que vê. Eu não consigo ver o lado negativo. Tem que viajar para vender. Tem que atender o estado do Rio Grande do Sul. Beleza, vamos atender o estado. Mas aí são aquelas pessoas, Cláudio, que colocam um porém antes de qualquer segmento. Deixa eu te falar uma pergunta. Cara, nós vamos passar o dia todo conversando aqui. Porque a gente tem muita coisa para trocar uma ideia, né? Não podemos. Não podemos, né? Tem muita coisa. Me dá um livro, Cláudio. Maior vendedor do mundo. Maior vendedor do mundo. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. É a Bíblia. Tinha que estar na cabeceira da cama de qualquer pessoa, não necessariamente do vendedor, mas de qualquer pessoa. Tinha que estar ali. Fantástico. Tem outros também. Eu já li umas 20 vezes aquele livro lá, entendeu? Mas para mim parece que eu estou lendo a primeira vez, cara. Exato. Hoje, depois de tanto tempo, é assim.
Cláudio, foi um prazer estar contigo aqui. Prazer foi todo meu. Tá, entendeu? Cara, estou muito Só feliz. que o tempo é curto, né? O tempo é curto, é verdade, entendeu? Quero agradecer a ti, Sim. disponibilizar esse horário da gente bater um papo. Nós vamos fazer outros. Com certeza. Com certeza, eu vou tô te na convidar de expectativa, novo. Porque Com certeza. é como eu digo, tu começa a falar de venda, começa a gostar, né? Gostar. É que assim, Cláudio, cara, nós temos tanto para ensinar. É. Porque nesse momento, alguém vai ver esse Alguém vídeo, vai ver, e o cara disse, cara, olha só os caras tocando na minha ferida. Eu precisava ouvir isso para ter uma família, para ter uma vida e dar uma melhor condição para minha família. Entendeu? Então, alguma coisa aqui nós falamos que serviu. Olha, eu fico arrepiado. Ó. Esses 30, 40 minutos que a gente falou aqui, se uma pessoa só aproveitar uma frase. Tá perfeito. Só uma, não precisa várias. Uma que aproveite perfeito. uma frase, que seja útil para ela, já é o suficiente. É que aqui nós estamos falando daquilo que a gente viveu. É. Aquilo está assim, ó, na nossa pele aqui. Na veia. Tá bom? Eu quero agradecer a Elfa Publicidade. Quero agradecer a PW Produções, que nos liberou esse espaço para a gente. Tá aí, Grandes empresas. Tá aí um grande amigo, Paulo. Sim. Eu tenho um carinho muito especial por ele, Gente entendeu? boa. E que nos abriu as portas aqui. Claudião, Foi um prazer. eu te amo. Eu também te amo. Amém. Tudo de bom. Até mais.